Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos finalizando este mês de novembro, vivendo a graça de um tempo tão especial que é o tempo do advento, preparação para o Natal. Eu particularmente gosto muito desse tempo e que você possa abrir o coração para poder viver esse tempo litúrgico da melhor forma possível. Hoje a igreja celebra o dia de Santo André, apóstolo, mártire. Peçamos a sua poderosa intercessão. Daqui a pouco eu vou ler um pequeno histórico sobre a vida de Santo André, mas eu queria já convidar você a ir ao Evangelho. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 22. Mateus capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 22, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. André, irmão de Simão Pedro, seguiu Jesus, o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus apresentado por João Batista, aceitando a missão de ser pescador de gente. Seu nome consta na lista dos 12 apóstolos. Tradições muito antigas informam que ele, após Pentecoste, foi anunciador de Jesus no mundo grego. E narram também que morreu em Patlasso, na Grécia, onde teria sofrido o suplício da crucifixão. A seu exemplo, revistamos-nos de um autêntico espírito missionário. Santo André, rogai por nós. Hoje nós escutamos esse relato tão bonito do chamado, não somente de Santo André, mas também de Pedro, de João e de Tiago, porque todos eles eram pescadores. E Jesus, passando ali, faz esse chamado vocacional. Vocare quer dizer chamado. E é muito interessante o modo como Jesus chama esses homens, o modo como Jesus chama André. É muito interessante a gente perceber que Jesus é muito respeitoso com a nossa história. Jesus nos chama a partir do lugar onde nós estamos. Esses dias eu fui na casa dos Paulinos, no dia do Beato Tiago Alberione, e eu fui fazer um trabalho da universidade e aproveitei para conhecer um pouco mais da família paulina, né? E eu achei muito bonito o modo como o meu amigo Christian, que é paulino, falava sobre o fundador, sobre a história, a espiritualidade. Eu confesso que eu fiquei encantado, não somente pela história em si, desse grande homem da comunicação, que é Alberione, Beato Alberione, mas o modo como ele falava com amor. E ele contou para mim, eu tomo a liberdade de contar para vocês, que ele é do Congo, e ele era formado em economia e trabalhava numa empresa muito grande e ganhava bem, e de repente ele teve contato com uma pessoa que
ia se ordenar. Depois ele teve contato com uma freira e, enfim, esse contato, essa amizade despertou nele um desejo de conhecer um pouco mais a sua vocação. E ele fez um acompanhamento vocacional, entrou no convento, passou quase 7 anos no convento sem o pai saber. Sem o pai saber, porque o pai não aceitava a vocação. E depois, quando ele já ia fazer os votos, ele teve a graça de encontrar com o Papa Francisco e levou uma foto dele com o Papa Francisco e mostrou essa foto e disse: pai, eu sou religioso, sou paulino, eu vou fazer meus votos, eu queria que o senhor estivesse nesse momento. E disse que o pai ficou encantado. Você com o Papa Francisco, meu filho? Não, eu faço muito gosto. E esteve presente nos votos dele. E quando ele contou essa história, eu fiquei, nossa, muito emocionado. Passou quase 7 anos. O pai não sabia que ele tinha se tornado religioso, porque não compreendia e não aceitava. Ou seja, Deus respeita a nossa história. Ele vai passando e vai chamando. Ah, Frei, mas se o senhor souber da minha história, viu? Se o senhor souber o que eu já fiz na minha vida, não importa. Diz aqui que João e Tiago estavam lavando as redes. Ou seja, as nossas redes são sujas mesmo. A gente pesca do nosso jeito e às vezes não consegue nada porque a gente está pescando do nosso jeito. Jesus nos chama a partir daquilo que somos, da realidade que estamos. Ele não chamou Agostinho quando Agostinho já era convertido. Não chamou Francisco quando Francisco já era convertido. Não chamou Santo Inácio quando Santo Inácio já era santo. Não chamou Madalena quando ela já era Santa Madalena. Não. Não. Eu também tinha as minhas redes muito sujas. Eu tive uma adolescência, uma juventude, onde eu me afastei bastante da igreja. Não queria saber de missa, não queria saber de reza. Frei o Senhor, sim. E Jesus foi ali, e me chamou a partir da minha realidade, a partir da minha história. Lá no Caminho do Susto, lá em Antônio Diogo, o contato que eu tive com o Frei Agostinho na colônia, o contato que eu tive com as irmãs capuchinhas, as irmãs missionárias capuchinhas, que foram meus catequistas, foi ali que Deus foi me chamando, até eu fazer o sacramento do crisma, ter contato com um grupo de jovens da minha paróquia, e Deus vai e me chama. Então, não fique dizendo, Deus chama só esse, só aquele. Não, Ele chama todos nós. A partir da nossa história, a partir da nossa realidade. Então, povo amado de Deus, assim como Jesus chamou André, Pedro, Tiago, João, Ele te chama também. E que a gente possa ter essa mesma disponibilidade que eles tiveram, de deixar tudo. As nossas vaidades, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos defeitos, os nossos pecados, e abraçar esse projeto que Ele tem para cada um de nós. Eu tenho certeza que é o melhor para cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.